Bom, meus amigos, vamos dar continuidade aí no nosso treinamento falando agora sobre prevenção e combate a incêndio. Introdução e aspectos legais. Bom, nós sabemos que a prevenção e o combate a incêndio ele é muito importante em todas as edificações hoje em dia, né? Com o crescimento das metrópoles, o fluxo de pessoas cada vez aumentando mais em tudo quanto é tipo de edificação na nossa cidade, a gente precisa ter a prevenção e estar preparado para combater um incêndio caso ele aconteça. A gente sabe também que muitas tragédias aconteceram aí durante o decorrer da história, né, por falta de treinamento, falta de equipamentos de combate a incêndio em situações de uso regular, né, com suas situações de inspeção, tudo em dia, com suas validades, né, em funcionamento. E por falta também de pessoal treinado. Tá? Um exemplo aí recente que a gente teve de uma tragédia terrível que aconteceu devido às normatizações de prevenção e combate a incêndio não serem atendidas foi a Boate Kiss, lá na região sul do nosso país, onde morreram diversos jovens aí e muitos ficaram feridos. Tá? Então a prevenção e o combate a incêndio ele é uma situação muito importante e precisa estar sempre atualizada, sempre dentro do que a norma pede, tá bom? Então, falando um pouquinho aí sobre os aspectos legais da prevenção e do combate a incêndio, a gente tem aí a instrução técnica número 07/2019, que fala um pouquinho sobre a separação entre edificações e isolamento de risco. Estabelece critérios para isolamento de risco de propagação de incêndio por radiação de calor, convecção de gases quentes e transmissão de chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma edificação não propague para outra, visto que hoje a gente tem muitos prédios aí bem próximos, né? Se acontecer um incêndio em um, então essa instrução técnica vem falando aí sobre quais medidas a serem tomadas para que esse incêndio não se propague de uma edificação para outra. Referente a isso também, na questão da prevenção e do combate a incêndio, a gente tem aí também uma lei federal falando sobre a profissão de bombeiro civil, que é reconhecida pela Lei Federal número 11.901 de 2009, que também há normas estaduais e municipais que ajudam aí com relação à legislação específica, né? E temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem a sua norma 14.608, que é utilizada como referência, assim como eventualmente algumas legislações estaduais específicas também para o trabalho do profissional bombeiro civil, tá bom? Também temos aí a Lei 16.312 de 17 de novembro de 2015, que institui no âmbito do município de São Paulo a obrigatoriedade de manutenção de equipes de brigada profissional, compostas inclusive também por bombeiros civis. Então a gente tem algumas leis e algumas normas e instruções técnicas que nos obrigam a ter profissionais de prevenção e combate a incêndio aí nas edificações. Tudo isso visando o quê? Visando mais segurança para todos os trabalhadores e as pessoas que ali transitam por aquela edificação, né? Também temos a legislação específica com relação aos trabalhos dos corpos de bombeiro militar. Tá? Os corpos de bombeiros militares eles trabalham na prevenção e no combate a incêndio, fazendo buscas e salvamentos, e está previsto tudo isso aí lá no artigo 144 da Constituição Federal também, tá? De 1988. E ali vem trazendo toda essa normatização, especificando a necessidade e qual trabalho vai ser prestado por essas equipes, esses corpos de bombeiros militares que trabalham também na atuação de resgate e de combate a incêndio. Tá? Então a gente tem uma série de legislação falando sobre isso, especificando a importância e quão é necessário se levar a sério esse assunto, né? Porque a gente sabe que incêndios no nosso país, e principalmente aqui na nossa cidade de São Paulo, já ceifaram muitas vidas. Né? Bom, então o fogo é uma reação química. Essa reação química, ela gera luz e gera calor por meio das chamas, tá? As chamas, elas normalmente são brilhantes, são bonitas de se ver visualmente falando, tá? E as chamas, elas geram calor e geram luz. Essa reação química, ela desprende luz e calor, tá? Então, isso aí, o que acontece? Acontece o efeito da reação em cadeia com isso aí. Então a reação em cadeia funciona da seguinte maneira. A gente tem um combustível. Esse combustível é aquecido por alguma fonte de calor externa. Seja uma faísca, seja alguém aquecendo com um isqueiro, seja um calor térmico ali da própria estrutura onde o combustível está. E aí esse combustível ele vai aquecer, vai começar a desprender gases e vapores. Ele vai mudar da forma sólida para a forma gasosa, que é o que a gente chama de pirólise, tá? Essa pirólise, esses gases que desprendem do combustível, eles entram em contato com o comburente, que é o oxigênio, é o ar que está no ambiente. E aí então acontece a reação química gerando aí a chama, tá?
Então, a partir do momento que gera a chama, como a chama desprende luz e calor, ela aquece novamente esse combustível que estava sendo aquecido originalmente uma fonte de calor externa. E aí esse combustível novamente se transforma em gases, que entra em contato com o comburente, que gera chamas, que aquece o combustível. E assim dá-se início à reação em cadeia. Então são esses 4 elementos que formam o fogo: o combustível, o calor, o comburente e a reação em cadeia. Para combater o fogo, visto que são 4 elementos essenciais que são necessários para que exista fogo, a forma mais fácil de combater o fogo é extinguindo um desses elementos, tá? Retirando um desses elementos do fogo. Por exemplo, se eu retirar o comburente, que é o oxigênio, eu não tenho mais fogo. Tá? É impossível ter fogo apenas com calor, combustível. Retirando o comburente não tem reação em cadeia, então não vai ter mais fogo, tá bom? Qualquer um desses elementos que eu retirar, um desses 4, eu acabo com o fogo. Formas de propagação do fogo. Bom, o fogo ele tem algumas formas de propagação. Propagação é a forma que ele se espalha, de que forma que ele transmite ali as chamas para outras superfícies, para outros combustíveis, tá? Então a primeira forma de propagação do calor é a condução. É a transmissão de calor através de corpos sólidos que ocorre quando 2 corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato direto. Dessa forma, o calor se transmite de molécula para molécula. Exemplo, quando a gente encosta a mão aí no ferro de passar roupas, a nossa mão está numa temperatura e o ferro de passar roupas está numa temperatura muito elevada, né? Muito maior do que a da nossa mão. Então aí a condução por meio daquele contato faz com que o calor seja transmitido para a nossa pele, fazendo com que a gente tenha aí uma queimadura, tá? Outra forma é a convecção, que é a transmissão de calor através de massas de gases aquecidos, que se deslocam levando para outros locais quantidades de calor suficiente para iniciar novos focos de incêndio. Como, por exemplo, aí, quando a gente tiver uma situação de incêndio, onde a fumaça aquecida ela sobe para os andares superiores, né, ao andar que está o incêndio, então aí a gente vai ter a ignição também nesses outros andares somente pela fumaça aquecida, tá? Somente a fumaça já é suficiente para fazer a convecção aí do calor e incendiar os outros andares. Outra forma aí de propagação do calor é a irradiação, que é a forma de transmissão de calor por meio de ondas de energias caloríficas, que se desloca através do local. Um exemplo disso aí é quando uma casa está em incêndio, alguma edificação está em situação de incêndio, e aí as ondas de calor são transmitidas para a edificação do lado e acaba pegando fogo também, né? Acontece com veículos também. Se um veículo pegar fogo parado ali num estacionamento com outros veículos em volta, a irradiação do calor e a transmissão das ondas de calor vai fazer com que os outros veículos também acabem entrando em ignição. Isso a gente também vê com relação à irradiação solar, tá? A radiação emitida pelo Sol, ela queima a nossa pele, né? E é por meio desse processo aí de radiação, tá bom? Então essas são as formas de propagação do fogo: irradiação, convecção ou condução. Essas 3 formas aí conseguem transmitir o calor do fogo para outros combustíveis e fazer com que o fogo se espalhe. Classes de incêndio. Bom, existem vários tipos de materiais combustíveis diferentes que têm características diferentes. Então esses materiais combustíveis eles queimam de forma diferente também. Por isso existem as classes de incêndio. Cada tipo de combustível ele é considerado de acordo com a sua classe específica, tá? Existe, por exemplo, a classe A, que são materiais sólidos, como papel, madeira, espuma e etc. São combustíveis que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. A classe B são combustíveis líquidos que queimam somente na superfície e não deixam nenhum resíduo. Exemplo como a gasolina, o álcool, o querosene. A classe C são combustíveis, são equipamentos energizados, tá? São incêndios em equipamentos energizados conectados à rede elétrica, como eletrodomésticos, microcomputadores, celulares. A classe D é um incêndio de classe específica para materiais que reagem à água, tá? São materiais pirofóricos, como por exemplo aí, o magnésio, o antimônio, o lítio, o potássio, o alumínio, são metais pirofóricos que reagem à água. Não posso apagar incêndio nesse tipo de elemento com água, porque ele causa uma reação. Temos ainda também a classe K, que é o incêndio em gorduras, óleos e banhas. É um incêndio muito característico que acontece nas cozinhas, né, onde são preparadas refeições, cozinhas de restaurante, cozinhas industriais.
e são incêndios que envolvem gorduras, banhas e óleos. Então, eles são específicos da classe K. Nós temos ainda também a classe E. A classe E é bem mais restrita, mais difícil de ver, porque só em locais específicos onde trabalha com radiação é que a gente vai ver esse tipo de incêndio, tá? São incêndios em materiais radioativos, que aí tem uma tratativa toda específica, totalmente especial, diferenciada dos outros. Mas é muito difícil a gente ver incêndios nessa classe E, só mais para quem trabalha mesmo nessa área que mexe com materiais radioativos. Então essas são as classes de incêndio.